Graça e paz. Eu quero abordar aqui neste arquivo de áudio ou vídeo, conforme for visto, um tema muito polêmico, no mínimo polêmico, na igreja atual, na igreja dos nossos dias. E a proposta não é fazer uma exposição minuciosa de versículos, capítulos, para que você possa conferir, não. E a proposta também não é dissuadi-lo a crer naquilo que eu estou falando, é apenas talvez um desabafo, talvez uma exposição muito pessoal daquilo que eu creio que é a verdade de Deus. Muitas vezes as pessoas nos interpelam pedindo que a gente fale algo sobre o assunto e é como colocar uma exposição apenas. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Não é uma verdade absoluta, é apenas um posicionamento bíblico sobre o dízimo. O dízimo é um tema muito concorrido e às vezes alguns pregam com ira, com indignação. Não há motivos para isso. Nós temos o direito de aceitar ou não, crer ou não, praticar ou não. E isso não é ninguém que vai nos forçar, apesar de ser tratado principalmente pela ala pentecostal e neopentecostal como algo sagrado até. Mas cada um é cada um. E eu gostaria de fazer a citação aqui de Malaquias capítulo 3, versículo 10, que é a partir do versículo 10, né, que é a ponta de lança, né, desse tema tão vastamente difundido. Está escrito assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o texto que se usa para conclamar, né, a igreja trazer o seu dízimo, também a sua oferta. E nós temos que nos perguntar, uma pergunta para que pensemos: o dízimo é ou não doutrina para os nossos dias? O dízimo é ou não doutrina para a igreja? Esse texto do profeta Isaías, dirigido aos sacerdotes da nação de Israel, todos sabemos que Israel era um país, era uma igreja-nação, uma igreja-país, né? Os dízimos era tanto a forma de manter aqueles que ministravam, os governantes, né, que seriam os levitas, como também era o suprimento para aqueles que não tinham de onde tirar o seu sustento. Então nós podemos entender que o dízimo era como um tributo, na verdade, para a nação de Israel. Era como os impostos que eram arrecadados do povo a favor dos que ministravam, também a favor dos menos favorecidos. E nós podemos nos reportar ao Novo Testamento, a nova aliança, a aliança firmada entre Jesus e a igreja, e as cartas, né, as epístolas, ao livro de Hebreus. Nós podemos ver a narrativa bíblica, ela não traz como ordenança para a igreja. Observe que Jesus falou sobre o dízimo, salvo engano, uma ou duas vezes, quando ele se referiu aos próprios fariseus, né, aos fariseus, dizendo a eles que eles davam dízimo do endro, do coentro, da hortelã, e não davam os dízimos da misericórdia e do amor, que eles deveriam tanto dar o dízimo do coentro, da hortelã, mas como não deveriam dar também o dízimo da misericórdia e do amor. Nós vamos ver as cartas do apóstolo Paulo, que foi o maior doutrinador da igreja, e nós vamos ver que Paulo não traz nenhuma instrução, nenhuma ordenança acerca do dízimo. Então daí nós já podemos presumir que o dízimo não é doutrina para a igreja. Mas eles usam algo assim interessante. Eles falam que o dízimo é antes da lei. O dízimo não tem nada a ver com a lei. O dízimo é antes da lei, porque Abraão deu o dízimo. Né? Abraão entregou o dízimo ao sacerdote Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Melquisedeque, a Bíblia vai dizer nos Hebreus que ele é uma figura de Cristo. Depois disso não se há mais relatos a respeito dele, e o livro de Hebreus vai dizer que ele é a figura de Cristo. Então
esse argumento ele não tem bastante fundamento mesmo, porque existiam outras práticas antes da lei de Moisés e que não são praticadas hoje. Então, por que o dízimo? Por que tantos obreiros? Por que pastores reformados? Por que pastores ortodoxos de igrejas sérias ainda defendem o dízimo? Por que eles praticam o dízimo? Porque exigem que os seus membros deem dízimo sob pena de disciplina, sob pena de exclusão do rol de membros. Eu diria que o dízimo é o bezerro de ouro da nossa geração de crentes. O dízimo é o bezerro de ouro, é algo que é antibíblico para a igreja, sim, antibíblico sim, porque se é um tema tão importante como ele é, tem um dia, muitas igrejas têm um dia específico para pregar sobre dízimo, outras neopentecostais pregam todo dia. Então por quê? O porquê? Porque é conveniente, porque é lógico, porque é bom. É bom falar sobre isso e é uma contribuição certa, né? É uma mensalidade. É algo que ninguém pode se esquivar, é algo que ninguém pode se recusar a fazer, e é uma mensalidade, é uma coisa certa. Claro que as ofertas vão ajudar, principalmente aquelas ofertas de sacrifício, aquelas ofertas para quando alguém recebe alguma herança, ajudam sim, mas isso é esporádico, isso é uma vez na vida. Então, o dízimo é uma mensalidade, é algo que se pode contar todo mês e fazer os seus compromissos. E então, eles chegam ao ponto de usar ali o texto de Isaías que nós lemos, no versículo 8, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizem que te roubamos nos dízimos e nas ofertas. Quem? A nação de Israel. Nós somos brasileiros, nós devolvemos tributos assim, né, de uma forma de escala imensa, de grandes proporções aos nossos governantes, né? Não vamos discutir se isso é revertido para nós em forma de benefícios, isso não é um tema. Mas a nação de Israel tinha uma forma de tributação diferente da nossa. E ainda, né, nós ainda somos aí coagidos com esse texto, roubará o homem a Deus? Então chega alguns que chegam ao extremo de dizer que ladrão não vai para o céu, porque lá em Apocalipse fala que os roubadores, os ladrões não herdarão o reino, então quem não dá o dízimo é ladrão. Então quer dizer, vai para o inferno porque não dá dízimo. E nós vemos aí na palavra de Deus que o próprio Jesus não deu tanta importância a esse tema, será? Ou será que esse tema não faz parte da nova aliança? Será que o apóstolo Paulo se esqueceria de algo tão importante? Ah, mas o apóstolo Paulo fala que aquele que semeia muito, colherá muito. Sim, ele fala sobre as coletas na igreja, ele fala sobre a coleta para os menos necessitados, ele fala extensamente nesse texto aí citado, ele fala extensamente aos coríntios a respeito da sua liberalidade, a respeito de que eles deveriam semear em grande escala, ajudar os menos favorecidos. Mas eu te pergunto, é esse o papel do dízimo na nossa geração? Não, o papel do dízimo na nossa geração é construir templos e mais templos, de preferência que possam ser melhores do que os outros templos. Há um desejo aí de projeção, há um desejo aí de melhor. Tem alguns sinceros sim, que vão lá e compram uma meia dúzia de bancos para o povo sentar, mas eu te pergunto, é esse o templo que Deus mandou a gente cuidar? É esse o templo que Deus nos mandou abastecer? É esse o templo que Deus nos mandou suprir? Não. Na parábola do bom samaritano, nós vamos ver onde é que deve estar os nossos investimentos, onde deve residir a nossa contribuição, a nossa oferta, e aí, por assim dizer, o nosso dízimo é o próximo, é aquele que está caído à beira do caminho, é aquela pessoa pela qual nós passamos e vemos a sua condição, e muitas vezes nos furtamos de ajudar. Por quê? Porque eu já dou meu dízimo. O problema dos pastores, se eles não administram, Deus vai cobrar é deles. Não, Deus não vai cobrar isso deles não. Se você viu, a responsabilidade é sua, Deus vai cobrar de você. E você não pode se furtar de fazer isso contando com o dinheirinho que você deu lá no dia do seu pagamento, não. Você precisa saber que você vai prestar contas de Deus por cada pessoa que você viu nua e não cobriu, por cada pessoa que você viu com fome e não alimentou. Se você vê lá onde Jesus fala a respeito daquele texto ali no final do livro de Mateus, tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estava enfermo, não me visitastes, né? Estava nu e não me cobristes. Nós precisamos cuidar do nosso próximo, mas aí nós vamos na lábia dos pastores aí e damos ali, tirando da goela, às vezes, mas já ouvi até falando, não é importante você pagar o supermercado, não é importante você fazer a feira, o primeiro é do Senhor pastor, né? Porque que lucro Deus tem em dinheiro? Que
tanto de dinheiro poderia conquistar o Criador dos céus e da terra, hein? Pensa em uma maleta de dólar. Será que Deus ia se impressionar se eu chegasse arrastando uma maleta de dólar para dentro de um templo, para dentro de uma instituição religiosa? Oh, meus irmãos, Deus não se impressionaria com isso, porque dele é o ouro, dele é a prata, ele é dono de todas as coisas. Aí eles vão lá, pegam textos isolados e trazem maldição para o povo, e traz bênção para o povo, faz uma salada mista, mistura a lei com as ordenanças, com os hábitos, com os costumes, com as tradições e com a igreja, e faz uma salada mista. Agora vai lá, vai analisar, vai examinar lá nos evangelhos e nas cartas, você não vai encontrar nenhum respaldo sério para a ordenança do dízimo. Essa é a grande verdade. E por que eles concordam? Não, eles discordam de tudo. Eles discordam das vestes, eles entram em atrito acerca das vestes, eles entram em atrito acerca do que vai comer, do que não vai comer, eles entram em atrito a respeito da forma de culto, da liturgia do culto, eles entram em atrito a respeito do pentecostalismo, do tradicionalismo, eles entram em atrito por tudo. O dízimo não. O dízimo é o bezerro de ouro. O dízimo é sagrado. Por quê? Porque convém. Porque convém manter a noiva do cordeiro embaixo de jugo, para tirar os seus proveitos. Uns para enfeitar os seus templos, outros para abrir mais congregações do seu ministério, para tornar célebre o seu nome na terra, igual a Torre de Babel. Cada um com seus objetivos, cada um com seus interesses. Mas cada um por si, e o dízimo para todos nós. Infelizmente, essa é a realidade que eu vejo nos dias de hoje. E não tenho o mínimo constrangimento de fazer essa exposição, porque as cadeias da minha mente, dos meus olhos, estão sendo tiradas pelo Senhor. E eu louvo a Deus por isso, tá? Eu louvo a Deus porque tem feito essas cadeias caírem. Não tenho raiva, não tenho rancor, não tenho nenhuma aversão sobre essas coisas. Eu acredito que nós devemos viver na liberdade com a qual Jesus nos chamou. Se dar ou não dar, se ofertar ou não ofertar, faça isso por fé. A Bíblia diz que tudo que não é de fé é pecado, mas precisa haver voluntariedade. E o dízimo que se prega hoje não tem nada de voluntariedade. É coação mesmo, é coação séria. E eu te pergunto, algo que você faz por coação, Deus aceita? De forma alguma. De forma alguma. Deus aceita aquilo que é voluntário. Aquilo que é levado com o coração movido. Se o seu coração não for movido, se o seu coração não for tocado, você terá feito em vão. Você terá dizimado em vão. Você terá ofertado em vão. Faça, se você tiver que fazer qualquer dessas coisas, faça com voluntariedade. Pelo menos você está louvando a Deus, você está agradando a Deus, ainda que na sua simplicidade. Deus abençoe e continue a nos dar graça. E que nenhum de nós vá discutir com ninguém ou impor nada disso a ninguém, porque cada um de nós temos a fé e a graça que Deus nos concedeu, aquela que Deus abriu os nossos olhos, o nosso entendimento para compreendermos. E cada qual sabe de si, cada qual sabe do que prega, cada qual sabe do que faz, e que Deus julgue a cada um de nós. Deus abençoe, em nome de Jesus.